Hoje nós vamos bater um papo com um camarada muito louco. É isso aí. Mas ele não esquenta muito a cabeça quando você chama de louco. Aliás, ele gosta quando você chama ele de louco. Principalmente se você falar loucos por Jesus. Estou falando de quem? Pastor Lucinho Barreto. Pastor, prazer, obrigado. Obrigado por estar aqui me recebendo. Queria começar perguntando algo para o senhor de uma curiosidade muito minha. O senhor se converteu com 17 anos. Na verdade, eu fiz a minha entrega a Jesus mesmo, eu tinha 11 anos. Sim. E eu vivi um momento de muita frieza espiritual aos 16, 17. Mas foi aos 11 que eu fui à frente da igreja. A minha mãe ainda era viva. E foi, na verdade, dia 21 de abril de 82, em Governador Valadares, interior de Minas. E eu fui o único cara que aceitou Jesus naquele dia. E todo mundo ficou de cara, porque eu já era da igreja desde sempre. Então ninguém entendeu. E agora a experiência com Deus mesmo foi... A experiência mesmo com o Senhor, com o Espírito Santo, pra valer, negócio soco na boca mesmo, aos 17 anos, que eu fui batizado no Espírito Santo. Aí a coisa foi para outro nível. E o chamado pastoral, o chamado para jovem, assim, eu acredito que há 20 anos atrás as coisas eram muito mais complicadas de fazer loucuras. Né? E o impacto que isso causou, né? Tanto na igreja, principalmente dentro da igreja, né? Uhum. Como que foi o chamado, como que veio esse despertamento? Então, aos 12 anos eu fui chamado, mas aos 17, quando eu fui batizado no Espírito Santo, é que esse chamado voltou à tona. Então, aos 17 anos, tem muito tempo, tem 20 e tantos anos, o que rolou? Eu, na verdade, como bom mineiro, eu fui pela beirada, eu não fui entrando de vez. E, na verdade, as loucuras que eu fazia lá no passado, coisas que hoje, assim, era tentar pôr uma bateria na igreja, eu punha gelo seco e luz, e eu fui, assim, muito massacrado, chamado de transformador de igreja em boate. Um mundo dentro da igreja, eu escutei isso demais. E isso, na verdade, hoje, fazer isso assim, qualquer igreja, em qualquer lugar. Então, assim, lá atrás, romper com o estilo de pregação foi muito difícil. Eu me vestia de fantasia, de super-herói, de Chapolin, de Chaves, de super-homem. Cara, isso foi muito complicado, foi muito xingado. Fazia coisa meio louca nos acampamentos que ninguém fazia. Fui muito xingado. Mas, assim, o tempo foi passando e como eu não mudava... Tiveram que te engolir. Os caras foram me... Pô, esse cara é esse mesmo aí. Então foi levando. Hoje acabou que eu conheço um monte de líder de jovem muito mais louco que eu, que faz muito mais loucura. E que me dizem assim, a gente inspirou em você. Mas, na verdade, eu nasci para ser uma inspiração. Eu quero só dar o start nas coisas. Mas é pro povo continuar. Mas também os frutos também foram mostrando também que o compromisso com Deus o respalda, né? Na verdade, eu tenho um sermão chamado Eu Sou um Crente Quadrado, onde eu falo 60 coisas que eu creio. E esse sermão eu fiz exatamente para mostrar que apesar desse meu jeito, dessa questão de loucura, a minha fé, o meu credo é bem quadradão. É bem, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sou a favor de tatuagem. Outro, eu não acredito em bebida alcoólica, em jogar jogo da Sena, Mega Sena. Eu sou um cara assim com a fé bem quadrada. E isso até o pessoal confunde ser louco com ser liberal. Então, na verdade, é uma loucura bíblica. Pelo menos eu tento fazer dela uma loucura bíblica. Na verdade, eu percebo que no teu ministério, a loucura, na verdade, é o compromisso de viver com o Espírito Santo intensamente. Essa é a maior loucura, né, que... Não vou falar da Bíblia, que ele cheirou a Bíblia. Ele já falou sobre isso tudo em todas as mídias. Então não espero que eu pergunte isso para ele, que eu não vou perguntar. Mas a loucura, na verdade, é isso, né? Se eu posso viver 10 com o Espírito Santo, para que viver 2? É como se fosse, tem 1 milhão na minha conta bancária, aí eu vou lá e tiro R$2. Caramba, tira 100 mil logo aí, tira 200 mil, 100 mil. Então tem muita gente vivendo o cristianismo assim, de conta a gota mesmo, capenga, onde tem tanto para se usufruir. Eu leio na Bíblia que o apóstolo Paulo foi até o 3º céu. Eu falo, cara, eu não fui nem no primeiro. Poxa, eu quero ir em algum lugar. Ainda me chama de louco. Eu que sou louco. O cara tá dando rolê no 3º céu, eu tô aqui embaixo. Então o que eu quero, na verdade, é só viver mais
apaixonadamente, assim, pelo Senhor e inspirar pessoas para isso. Não tem mais nada. E qual a explicação, assim, o que o Espírito Santo te fala desse crescimento absurdo que tem tomado o teu ministério nesses últimos anos, assim? Eu fico com medo, mas é um temor reverente, assim. Eu fiquei muito assustado, porque eu sempre fui um comedor de arroz com feijão, da pé rachado mesmo. Eu não posso ver uma laje que eu compro meio quilo de asa. Eu sou muito pedreiro, mas então fiquei assim alegre, ao mesmo tempo. Aí o Espírito Santo me deu uma frase para me acalmar, que eu fiquei muito preocupado. A frase assim: meu filho, está acontecendo agora, porque agora pode acontecer. Você, há 2, 5, 10 anos atrás, não teria estrutura para ver isso. Você ficaria assim, muito deslumbrado. Então eu fiquei feliz com essa palavra de Deus, que é como se ele estivesse me dizendo assim: eu te pus no ringue, mas é porque agora você tem força para bater e para tomar soco. Então eu recebo com muita alegria, mas ao mesmo tempo com muito temor. Durante o congresso aqui hoje, foi passado o vídeo do telefonema do pastor Lucinho. E eu nem sabia que ele tinha assistido os outros, ele assistiu aqui em primeira mão hoje aqui. Né? E fala pra mim a questão do humor na igreja, que você tem um livro de piada. Isso. Né? E eu assisti uma mensagem sua que bateu muito com a minha linha de raciocínio, exatamente com relação ao que se transformou o humor na mídia, como se para ser engraçado, né, como se para rir precisa de tudo isso que a gente vê hoje. Na verdade, não tem nada disso, a essência da alegria que o Senhor criou, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A palavra humor vem da mesma raiz da palavra humildade. E a palavra humor no original significa rir de si mesmo. Por isso que humildade é rir de si mesmo. Então, na verdade, hoje, por exemplo, eu acabei de pregar aqui, a gente está dando essa entrevista, e eu contei vários episódios meus ali no púlpito, de coisas engraçadas que, na verdade, se fosse olhar, eu queimei meu próprio filme. Mas eu queimei meu filme fazendo humor. Então, eu acho que sorrir é não ter dificuldade de rir de si mesmo e de se reinventar. O humor para trabalhar com jovens é essencial. É um gancho que busca a pessoa, é uma linguagem que o mundo entende. A alegria, na verdade, não vou nem usar tanto assim o humor, a alegria. E quem me conhece, caminha comigo, sabe que no púlpito eu até sou menos engraçado, porque eu tô na rua, eu tô rindo, eu tô pondo apelido nos outros, eu falo mentira que esse cara tá vestido, a minha cabeça, eu sou muito alegre, então eu brinco demais. Na verdade, minha mulher fala que eu brinco até além do que eu devia. Outro dia eu tô num velório e chegou um cara parecendo Sérgio Malandro, eu fiquei pensando assim... Então me deu vontade, aí eu falei, pô, tô no velório, deixa eu acalmar. Mas é um despojamento mais sério. Não é transformar o altar num show. É deixar essa alegria do Senhor fluir através de nós, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, na verdade, ao rir, você está forte, você está fortalecendo. A vida já é difícil, o dia foi difícil. Aí o cara vem na igreja para poder ouvir um sermão que ele vai sair mais complicado ainda. Então, às vezes, até eu bato nos meus sermões, mas até para bater, você tem que rechear de graça. O pessoal apanha rindo, né? Rindo. Faca entrando e... Ai. Agora que já fazendo a propaganda do livro, conta uma piadinha pra gente. Né? Conta uma historinha, algo maneiro aí. Conta sim. O bêbado entrou no metrô, aí sentou do lado do padre, né? Aí virou pro padre: ô padre, tudo bem? Falando lá, e o padre foi ficando nervoso, aquele fedor de pinga, e ele foi ficando bravo. Aí ele falou assim: cara, isso não tem condições, como é que eu faço? Aí o bêbado abriu um jornal velho assim e falou: ô padre, o que dá na gente artrite, hein? Aí o padre falou: é agora que eu acabo com ele. Virou pra ele e falou assim: artrite é pecado. É o diabo na vida das pessoas. É uma vida de bebedeira, é uma vida sem Deus que faz a pessoa ter artrite. Então artrite é isso, é Satanás na sua vida e tal. Aí o bêbado ficou: poxa, amém. Aí ficou calado assim, o padre pegou e teve uma crise de consciência, falou: poxa, eu sou um pregador da palavra, eu tenho que ganhar o cara, eu não tenho que brigar com o cara. Falou: meu amigo, eu tô meio nervoso, você me perdoa. Você tá com artrite há quanto tempo? Falou: não é pra mim não, eu tô vendo aqui no jornal que o Papa tá com artrite. Fala pra ele beber menos lá que ele sai rapidinho pro demônio ir embora.
Agora, é criado na igreja? Sim. Criado no evangelho. Eu também sou criado e é uma dificuldade muito grande que você falou quando se converteu, foi só você lá à frente, né? Eu acho que das maiores crises, pelo menos o que eu penso, de quem é criado na igreja é um privilégio você crescer com conhecimento da palavra de Deus, ter uma instrução, princípios, mas uma das maiores crises é exatamente esse momento de até que ponto eu realmente já entreguei minha vida ou o que eu estou vivendo, né, até agora, somente um conto de fadas. Eu acho que esse é o ponto-chave da vida do jovem. E esse ponto-chave, na linguagem do cinema, é chamado ponto de virada. O ponto de virada é o encontro com o Espírito Santo. Porque, às vezes, a gente entregou a vida a Cristo, igual os apóstolos mesmo, caminharam com Jesus, mas só no Pentecostes é que as coisas aconteceram para ele. Então, às vezes, eu noto que na nossa vida individual, na sua, na minha, a gente está na igreja desde sempre, nós que somos filhos de crentes, nascemos num lar evangélico por algum motivo, mas sempre no meio da caminhada, chega um momento que ou coletivamente ou individualmente o Espírito Santo fala assim, dá licença aqui, e dá uma experiência muito louca. Eu estou orando para que meus 2 filhos tenham isso, mas sem ter que ser igual eu vejo muito jovem, num leito de hospital, numa casa de recuperação. Então a minha oração diária é Espírito Santo, dá uma experiência para o Davi, que vai muito além do que o pai dele é ou fez por ele, e que vai muito além, mesma coisa para Emily. Porque uma experiência com o Espírito Santo, aí já era. Eu tive uma crise na minha adolescência, porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não tinha uma experiência de vida. Então eu ficava falando, poxa, não tem testemunho. Porque o legal é aquele cara, eu fiz isso, cara, eu tava lá e aconteceu muito louco e tal. E tu acha, cara, que testemunho, esse cara. Eu entrei em crise, falei, poxa, mas como que eu vou impactar, Senhor? Não tem nada, o que eu vou falar e tal. E aí, o Espírito Santo me trouxe o ladrão na cruz. Assim, cara, ele tinha o que para falar? Teve toda uma vida com várias histórias, mas quando ele tomou a decisão, com certeza, o arrependimento dele era o quê? Eu queria ter tido isso antes. Né? Uma vez um senhor falou para mim, ele sempre conta essa história, ele não deixava ele se converteu aos 60 anos, todos os cultos ele estava, cara, das senhoras, queria participar até de coral das senhoras, o coroa não perdia tempo, tava em tudo. E eu perguntei a ele um dia, cheguei cedo na igreja, perguntei, como é que o senhor Francisco, o senhor é um exemplo pra gente, os jovens dessa igreja, porque o senhor está aqui sempre, chega cedo, é o último a sair, faz visita, está em congresso de jovens, o senhor está em tudo. Eu falei, meu filho, na verdade eu estou tentando recuperar o tempo da minha vida todinha que eu vivi fora do Senhor. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu estou tentando. Esse dia foi uma resposta para mim. Pô, chocante essa história. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Eu entendi que eu tive um privilégio, realmente, a decisão que eu tomei, meu testemunho era válido. Eu acho que hoje os jovens precisam realmente de um choque. Nesse sentido, os jovens... Não dá para conversar mole, não dá para... A mensagem tem que ser um rolo compressor, uma patrola, tem que confrontar para mudar. Porque, na verdade, hoje, eu até falei isso no sermão aqui agora, a gente não precisa de saber uma revelação nova. É praticar a velha revelação. É o beabá, é o arroz com feijão. O que sustenta a gente não é lasanha, não é nhoque, não é arroz, feijão, macarrão, bife. E é para isso que Deus quer nos levar. E muitas vezes a gente insiste em viver uma novidade, um oba-oba que não sustenta, não alimenta. Então, um relacionamento diário com oração, com Bíblia, com o Espírito Santo, vence qualquer coisa. Pastor, eu queria que você deixasse um recado para a gente finalizar. Para os jovens, né, que estão nos assistindo agora, eu tenho certeza que você que já ouviu falar do pastor Lucinho, ou talvez você que não conheça, né, ele é um pastor que o ministério dele é na rede social. Você pode entrar no YouTube, digita lá Pastor Lucinho Barreto, você vai encontrar várias mensagens, vários programas. Tenho certeza que a tua vida vai mudar, mas agora aqui eu queria se deixar só uma mensagem para esse jovem que está nos assistindo. Deixa. Olha aqui para esse relógio, ó. Esse relógio aqui, ele existe, mas existe uma diferença muito grande entre existir e viver. Esse relógio, ele é tão imbecil que ele nem sabe que ele existe, mas ele existe. Agora eu vivo. Qual que é a diferença entre existir e viver? Cristo. Eu noto que muitas pessoas levantam pela manhã para existir. Eles estão no piloto automático, eles vivem assim, empurrados. Eles não têm nem noção do que os aguarda. Mas viver, começar a viver mesmo, é depois que você entrega a vida para o Senhor Jesus. Jesus é a diferença entre existir e viver.
E você não pode mais continuar existindo. Você tem que começar a viver, a experimentar a vida. A vida não começa aos 40, nem aos 18, nem aos 60. A vida não começa no dia que você casa ou no dia que você ganha dinheiro. A vida começa no dia que Cristo entra na sua vida, no dia que o Espírito Santo entra no seu coração. Esse dia, você para de existir. E você começa a experimentar o motivo pelo qual você nasceu. Eu queria que você, que está me assistindo, fizesse essa entrega para Jesus. E para de existir. Começa a viver. Começa a experimentar o melhor. Porque o melhor de Deus, para cada um de nós, vai depender de você deixá-lo te dar esse melhor ou não. A partir de agora, de hoje, abre o seu coração, deixa ele entrar, deixa ele pirar você e vai ser um louco, apaixonado, desesperado por ele. É para isso que a gente quer sempre pregar o Evangelho. Se ele foi louco de morrer por você, seja louco de viver por ele. Deus te abençoe demais e seja louco por Jesus. É isso aí, galera. Fica com Deus. Olha só, seja louco por Jesus, vale a pena pra caramba. Tenho certeza disso. Pastor, valeu, obrigado. Amém. Deus abençoe. Tamo junto. Shalom, galera. Beijo. Yeah, yeah, yeah.